Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, e a palavra de hoje ela está em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, que vai dizer para nós um tema: ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Esses puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não os receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Irmãos e irmãs, essa palavra de hoje é uma palavra que mostra para cada um de nós que nós não precisamos buscar ter essa repressão, ou seja, nós não precisamos buscar repreender os outros em tudo, buscar resolver na força da ignorância, na força dos braços. Não é bem assim. E esses discípulos, Tiago e João, eles já sabiam ali muito bem o poder que Deus tinha. E o poder de Deus estava sobre Jesus. Se Jesus quisesse, sim, descer fogo do céu para devorar aquela cidade de Jerusalém, desceria. Mas aqui nós estamos diante de duas situações no qual os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. E uma outra situação era que Jesus precisava ir a Jerusalém porque estava chegando o seu tempo. E ele sabia que em Jerusalém ele iria ser entregue. Em Jerusalém aconteceria a entrega total de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, Jesus mandou os mensageiros ir à sua frente. Um exemplo de humildade, porque ele não queria chegar e invadir o povoado daquelas pessoas que eram contra eles. Não, de forma alguma. Jesus resolveu bem numa situação pacífica. Por isso que ele enviou seus mensageiros, e os mensageiros não foram bem recebidos. Eles ficaram irritados, magoados, chateados, e chegaram a Jesus e disse: vamos pedir para que desça fogo do céu para destruí-los. E Jesus, porém, disse a eles, repreendeu eles e disse: vamos partir para o outro povoado. Às vezes, irmãos, nós precisamos abandonar nossa missão, que não está nos levando no caminho certo. Abandonar esse caminho e ir para o outro caminho que conduz a Deus. E tudo isso na humildade, na simplicidade. Porque caminho que conduz a Deus, se tiver qualquer que seja desavença, qualquer que seja contratempo, qualquer que seja coisa que nos coloca em contrariedades uns contra os outros, isso não é bem-vindo aos olhos de Deus. E é justamente por isso que muitas vezes nós temos que abrir mão da nossa, liberdade, da nossa razão, do nosso querer, para que nós possamos fazer a vontade daquele que está lá no alto, daquele que sabe, conduz tudo. Às vezes nós vamos ficar chateados sim com as nossas decisões, que não vai nos agradar, mas o importante de tudo é agradar a Deus. Olha bem que nas decisões da nossa vida que nós tomamos, a maioria das decisões que agrada a nós mesmos, desagrada a Deus. Pode conferir, pode observar para você ver. A maioria das decisões que tomamos que agrada a nós, desagrada a Deus. E a maioria das decisões que tomamos que nos desagrada, agrada a Deus. É porque depois nós vamos entender e depois nós vamos ficar felizes, porque foi a melhor decisão a ser tomada, aquela que agrada a Deus e que futuramente venha a nosso favor. E nós vamos compreender que era tudo que nós precisávamos. Que Deus assim nos abençoe.